Olá, oitavo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Nós terminamos de estudar sistema reprodutor feminino e masculino e também estudamos sobre métodos anticoncepcionais. E agora nós vamos entrar num capítulo novo falando sobre infecções sexualmente transmissíveis. Desde 2016, o Ministério da Saúde recomendou que o termo doenças sexualmente transmissíveis fosse trocado pelo termo infecções sexualmente transmissíveis. Então pode ser que você já ouviu falar sobre isso anteriormente, como as famosas DSTs, que era a sigla para doenças sexualmente transmissíveis. Agora, a nova sigla, então, desde 2016, é ISTs, que daí fica infecções sexualmente transmissíveis. E por que é que o Ministério da Saúde fez essa recomendação? Para ajudar a população a compreender que mesmo quando não há sintomas, há a transmissão de uma pessoa para outra dessas doenças. Quando falava que era uma doença, as pessoas pensavam, eu só tô doente se eu tiver sintomas. E quando você fala, nossa, uma infecção, as pessoas já pensam, meu Deus, eu posso me contaminar, então eu preciso tomar mais cuidados. Então é uma estratégia de prevenção e conscientização da população, porque afinal, gente, mesmo sabendo da necessidade do uso de preservativos e sabendo que essas infecções sexualmente transmissíveis, elas podem sim ser prevenidas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, no mundo inteiro, 1 milhão de novos casos dessas infecções transmitidas por meio de contato sexual todos os dias. Gente, é 1 milhão de novos casos por dia através do contato sexual. Ou seja, 1 milhão de novos casos que poderiam ser prevenidos, que poderiam ser evitados pelo simples uso do preservativo, da camisinha masculina ou feminina, como nós aprendemos no capítulo anterior, que ela é um método, duplamente seguro, que tanto previne uma gravidez como previne a contaminação por uma infecção sexualmente transmissível. Gente, nós sabemos que as pessoas elas têm consciência do papel do preservativo. Elas sabem o que é o preservativo, elas conhecem o preservativo e elas sabem como utilizar corretamente o preservativo. Mas muitas das pessoas, quando se pergunta, utilizou o preservativo na última relação sexual? A resposta é não. E daí a gente tem um problema. Se nós sabemos a teoria, mas não colocamos isso em prática, nós estamos vulneráveis a contrair essas infecções. Então, por mais que seja um assunto delicado, um assunto que muitas vezes a gente fala, não quero falar sobre isso, um assunto que ninguém fica falando assim, nossa, eu tive uma infecção sexualmente transmissível, ninguém fica falando sobre isso por aí. Dificilmente você já escutou alguém falando que teve uma infecção dessas, não é mesmo? Mas a informação é o principal meio que nós temos e o meio mais eficaz da prevenção. E é por isso, então, que nós vamos estudar nesse capítulo sobre as principais infecções sexualmente transmissíveis. Quais são elas, o que causa essas infecções, qual é o agente que está causando, quais são seus principais sintomas, como prevenir, como fazer o tratamento, tentar desmistificar e, mais uma vez, gente, enfatizar a importância do uso do preservativo, porque afinal a gente viu que o preservativo ele é o método anticoncepcional que é mais aceito aqui no Brasil. E por que não, então, aliar para o uso da prevenção da contaminação das infecções sexualmente transmissíveis, não é mesmo?
Gente, é importante que a gente fale que o meio, né, que a gente tem de tanto fazer o planejamento familiar, evitar uma gravidez não planejada e também se prevenir contra infecções sexualmente transmissíveis, é procurar orientação antes de iniciar uma vida sexualmente ativa. E é por isso que nós estamos tendo todos esses assuntos nesse período da vida, aqui no 8º ano, durante a nossa vida escolar ainda. Gente, tenho certeza que você já ouviu falar da AIDS e tem ouvido, né, que ela é uma infecção sexualmente transmissível. Mas você já conhece alguma outra infecção sexualmente transmissível? Já ouviu falar de alguma outra infecção sexualmente transmissível sem ser a AIDS? Talvez você já tenha ouvido falar de sífilis, gonorreia, candidíase, condiloma acuminado. Será que você já ouviu falar de alguma dessas também? A gente vai conhecer várias outras aqui. E também, além da via de contato sexual, da contaminação sexual, você já ouviu falar que existem outras formas de se contrair algumas dessas doenças? Por exemplo, a AIDS. Nós sabemos que existem outras formas de se contrair a AIDS sem ser o sexo desprotegido, né? Por exemplo, transfusão sanguínea com sangue contaminado, né? Essa é uma outra forma. Então, lógico, né, gente? O sexo desprotegido é a principal forma que temos das infecções sexualmente transmissíveis serem passadas de uma pessoa para outra. Mas existem também outras formas e nós vamos falar sobre elas. Então, por isso, gente, eu peço que você pegue aí o seu livro de ciências número 3, abra aqui no capítulo 13, infecções sexualmente transmissíveis, página 36 e 37. Gente, aqui a gente tem a Ponte Estaiada de Teresina, iluminada pela luz vermelha durante a campanha do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é 1º de dezembro, né? Os órgãos públicos tomam diversas medidas para aumentar o uso de preservativos. A gente já conheceu algumas delas, né? Quando a gente acabou falando de preservativos, a gente viu que durante as festividades do carnaval, eles intensificam, né, as campanhas na televisão. A gente viu que nos postos de saúde, preservativos são distribuídos gratuitamente. Nos postos de saúde também tem os enfermeiros de plantão que tiram dúvidas. A gente viu que faz parte do cronograma escolar de vocês falar sobre esses assuntos para já vir a informação preventivamente antes do início de uma vida sexualmente ativa. E existem, né, outras formas que o governo também auxilia. A gente vai falar hoje sobre as infecções sexualmente transmissíveis, então é IST, causadas por bactérias. Então vamos começar pela sífilis. Aqui está o Treponema pallidum, que é a bactéria causadora da sífilis. Olha o formato dele, que engraçado, um formatinho de mola, né? Gente, a sífilis, então, é uma infecção transmitida principalmente pela relação sexual, mas também pode ser passada de mãe para filho durante a gestação, tá bom? Isso a gente chama de transmissão vertical, de mãe para o bebê durante a gestação, e essa a gente chama de sífilis congênita. Se for durante a relação sexual, é a sífilis adquirida. Então, 95% dos casos é sífilis adquirida, né? Durante a relação pelo contato dos órgãos sexuais, tá bom? Tem transmissão por meio de objetos contaminados? Tem, mas, gente, é bem pouquinho, tá bom? O que a bactéria vai fazer no corpo da pessoa? Ela vai, depois do contágio, contaminar, então, o sistema linfático. E daí ela vai causar lesões nos órgãos genitais. Que tipo de lesões? Pápulas. E o que são pápulas? É uma pequena elevação no órgão genital, uma bolinha leve e endurecida na pele. E daí a pessoa nem dá muita atenção, porque é uma bolinha endurecida, rósea, avermelhada, geralmente não dói e que desaparece aí durante alguns dias. Só que daí, depois de 3 a 6 meses, volta. E daí, agora sim volta mais grave, porque volta com febre e com dores nos músculos e nas articulações.
E essa bactéria vai se espalhar por todo o corpo da pessoa, podendo atingir o sistema nervoso e até mesmo ser letal, pode causar a morte da pessoa. Gente, a sífilis está tendo um grande aumento de casos de sífilis no Brasil, principalmente entre os jovens. A gente pode ver aqui o aumento, ó, de 2017 para 2018. Veja aqui, ó, o número de casos de sífilis a cada 100 mil habitantes, como aumentou. Por quê? Por causa que os jovens estão tendo relações sexuais desprotegidas. E quando aparecem as pápulas, como logo elas somem e elas são indolores, os jovens não estão dando atenção. Eles só vão dar atenção na segunda vez, quando ressurge. E daí quando vem com febre, com dores nas articulações e nos músculos. E daí como faz o tratamento? Tomando antibióticos. Mas esses antibióticos eles devem ser iniciados logo na primeira manifestação, né? E atualmente ela é considerada uma epidemia no Brasil, de tantos casos que nós temos aqui no Brasil, ok? A sífilis pode matar e é por isso que o governo está fazendo tantas campanhas. Gente, é uma doença que pode ser prevenida, mas se não for dada atenção, ela pode matar, ok? Na página 35, a gente pode falar então agora da gonorreia. A gonorreia são essas duas bolinhas aqui, são as bactérias, olha só. Chama Neisseria gonorrhoeae, indicada pela seta preta aqui, ó. São essas duas bolinhas aqui, essa é a bactéria. E essa bem grandona é a nossa célula de defesa tentando nos combater da bactéria, tá bom? A gonorreia, ela é uma infecção relacionada aos órgãos genitais e via urinária, tá? Os dois atingem tanto o homem quanto a mulher, tá? E o que vai acontecer? Depois de ser contaminada via contato sexual ou então durante o parto, né? Logo após o parto, o bebê pode ser contaminado também. O que essa bactéria faz? Ela fica quietinha no seu corpo de 2 a 5 dias, incubada lá. E depois vai se manifestar como ardência urinar ou dor durante a relação sexual. Nos homens, a ardência urinar vai ser acompanhada com pus saindo da uretra. No caso das mulheres, como a gente viu que a uretra fica, né, muito próxima ao canal vaginal, vai apresentar corrimento vaginal e até mesmo sangramento intermenstrual. A mulher não está menstruando e está tendo sangramento. O tratamento é feito por antibióticos, tanto via oral como via intramuscular, por injeção. E, gente, são tantos casos de gonorreia que a bactéria está ficando resistente aos antibióticos. E daí os médicos estão tendo que utilizar combinações de antibióticos, outros antibióticos, porque os antibióticos que eram utilizados normalmente não estão mais fazendo efeitos, tá bom? Então não está mais respondendo ao tratamento. Cerca de 30% das pessoas tomam antibiótico, não resolve, daí tem que voltar no médico, fazer um novo tratamento com outras drogas mais fortes e mais potentes, para vocês verem como está ficando grave os casos da gonorreia. Gente, eu peço que para encerrar esse começo desse capítulo, vocês façam um agora é com você aqui da página 38. A gente se vê na próxima aula e continua falando sobre as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus. Até mais. Tchau, tchau.